Meus irmãos, a paz do Mestre Jesus esteja com todos vocês. Que Deus abençoe quem me ouve poderosamente. Que o coração de vocês sejam completamente preenchidos pelo amor de Cristo, pelo amor que há demonstrado na cruz. E que nós possamos, hoje, por intermédio dessa palavra, ouvir a voz do Todo-Poderoso Deus. E o texto para nossa breve reflexão encontra-se no Evangelho de Jesus Cristo, segundo o autor e evangelista Mateus. Quero ler com vocês o capítulo 8, quero ler a partir do verso 18 para aquilo que o Senhor quer falar conosco. Diz assim: Quando Jesus viu a grande multidão ao seu redor, ordenou que atravessassem para o outro lado do mar. Então um dos mestres da lei lhe disse: Mestre, eu seguirei aonde quer que vá. Jesus respondeu: As raposas têm tocas onde morar e as aves têm ninho, mas o Filho do Homem não tem sequer um lugar para recostar a cabeça. Outro discípulo disse: Jesus, deixe-me primeiro sepultar meu pai. Jesus respondeu: Siga-me agora, deixa-me que os mortos sepultem os seus próprios mortos. Glória a Deus, irmãos. Como quase todos os autores, eu creio que só João não cita, até porque ele não tirou o evangelho dele do evangelho de Marcos. Então o evangelho de Marcos, de Lucas e de Mateus são bastante parecidos, havendo alguns acréscimos entre um e outro, nos trazem bastante informação. Mas hoje o Senhor trouxe esse aqui, que mostra para nós o preço de seguir Jesus. Há um preço a ser pago, irmão. Há algo que deve ser deixado para trás. O preço a ser pago está condicionado a uma renúncia, a algo. E hoje o Senhor quer falar conosco a respeito disso. Vamos lá fazer as aplicações pertinentes a esse texto em questão. A palavra diz assim, Quando Jesus viu a grande multidão ao seu redor, ordenou que atravessassem para o outro lado do mar. Irmãos, eu amo essa parte, porque Jesus não se move como a multidão quer. Jesus não se move, ele não quer. A multidão pressionava ele, na maioria das vezes queriam colocar uma coroa na cabeça dele para que ele se tornasse rei. E toda vez que ele olhava a multidão ao redor, nós percebemos essa ação. Essa ação, ela é recorrente em muitas vezes, principalmente quando ele vai efetuar milagres e quando também ele vai efetuar ou ele vai ensinar algum discípulo. Quando ele vai operar alguma maravilha, nós percebemos ele fazendo uma separação, uma consagração. Ele tira a pessoa à parte da multidão e da multidão toda e dá uma ordem para ela. O caso aqui dá uma ordem, ele fala, pegou os discípulos. Por quê? Porque a multidão tem um poder de influência, irmão. A multidão tem uma voz. A voz da multidão grita Barrabás. Soltem Barrabás. Essa é a voz da multidão. E esse grito ainda ecoa. E ecoa eternamente. Precisamos entender isso e entender o que o Senhor chama quando ele leva discípulos ao deserto. Perceba que ele coloca os discípulos, fala para atravessar para o outro lado. E isso implica o quê, irmão? Atravessarem do outro lado do mar, quer dizer, tem um obstáculo. Toda travessia, toda ordem que Jesus vai dar implica em superar obstáculos. Outra coisa, para superar esse obstáculo é necessário colocar dentro de um barco. O barco fala de uma ação de limite, de algo que eles precisarão fazer, desempenhar, normalmente condicionado àquilo que é o nosso dom. Os ali os discípulos, a maioria deles tinham trabalhado com pesca. Então não é ao acaso. O barco tem uma delimitação, mas Jesus conhece a estrutura da sua embarcação, irmão. Ele já viu, ele sabe que você consegue. Ele sabe, meu irmão, que você consegue atravessar para o outro lado. E se ele deu a ordem, saiba de uma coisa, ele fala atravessemos, quer dizer que ele está junto. Então não se preocupe com a separação que ele está fazendo, tem um motivo. E eu quero ler 1 de Pedro capítulo 2, versículo 9, diz assim: Mas vocês não são assim, pois foram escolhidos pelo próprio Deus. Vocês são sacerdotes do rei, são santos e puros, um povo que pertence ao próprio Deus. Aí aqui ele explica, tudo isso para que vocês possam anunciar como Deus os chamou da escuridão para a sua maravilhosa luz.
Anunciar quem, irmão? Anunciar a própria multidão. Mas primeiro precisamos entender como Jesus trabalha. Primeiro precisamos entender como Jesus nos ajuda a superar os obstáculos. Primeiro precisamos aprender a ser resilientes. Primeiro precisamos aprender a como se comunicar e alinhar o propósito, o nosso propósito com o propósito mesmo. Porque nós queremos pescar homens, nós queremos pescar peixes, mas Jesus quer que nós pesquemos homens. Então nós precisamos alinhar toda a vontade de Deus, porque foi pela vontade de Deus que nós fomos escolhidos. Então entenda isso, haverá limitação, haverá obstáculos, mas haverá também a travessia, e haverá um destino profético, e eu creio que eu estou pregando para pessoas que chegarão do outro lado. Se você apenas não desistir, você chegará do outro lado. Eu quero repetir isso para quem encontra espaço no teu coração. Se você apenas não desistir, chegará do outro lado. E a palavra continua no versículo 19, ela fala: então um dos mestres da lei lhe disse: mestre, eu seguirei aonde quer que você vá. Irmãos, pelo que parece, esse mestre da lei era um dos discípulos, porque ele chama de mestre, e o mestre aqui está com letra maiúscula. Jesus tinha muitos discípulos, não era só os apóstolos. Em determinada situação nós vemos ele enviar 70. Ele tinha mais discípulos, sim, e os discípulos cresciam. Agora, a cada um Jesus dá segundo aquilo que nós conseguimos entregar da nossa vida para Deus. Irmão, você vai ter de Deus reciprocidade. Minha irmã, você terá de Deus reciprocidade. O irmão Alisson terá de Deus reciprocidade. É aquilo que nós conseguimos entregar para Deus. Agora, a grande pergunta, irmão, porque ele queria atravessar e, pelo que parece, ele ia ficando para trás. Nessa missão, logicamente, irmão, não quero desanimar ninguém não, mas porque ele pediu, ele fala assim: eu quero ir até onde você vá. Agora, a grande pergunta que eu creio que cabe nessa fala desse mestre da lei, e aqui nós precisamos entender, um mestre da lei, ele era responsável pela preservação, pelo ensino e da palavra de Deus. E a preservação era como a palavra de Deus era redigida, era o ofício, era o trabalho dele. E ele era uma pessoa muito honrada por isso. Era um trabalho honroso, era um privilégio que o próprio Deus tinha concedido. Era uma pessoa muito respeitada. E agora nós temos que perguntar, irmão, será que nossa disposição será a mesma quando Jesus nos mostrar o preço a pagar? Porque parece que ele está indo no impulso, parece que ele está verdadeiramente meio maravilhado com uma multidão, porque a multidão representa o que, irmão? A multidão representa aqueles que só querem os milagres. Olha, será que quando Jesus nos der a resposta do preço do chamado, será que ainda assim estaremos dispostos a pagar esse preço? Porque Provérbios 20, 25, o livro da sabedoria, nos dá uma maravilhosa instrução. Ele fala: é uma armadilha fazer promessas a Deus e assumir compromissos com Ele, sem antes pensar nas consequências. Agora, uma consequência eu posso falar aqui já de imediato: Deus não se agrada daquele que retrocede. Não. Se assumir o compromisso, meu irmão, vai até o fim, porque aí tem uma recompensa. Não tem, sabe, uma vida morna. Ele fala para a igreja, uma das igrejas de Apocalipse: porque não és nem quente e nem fria, eu te vomitarei. Eu te vomitarei. Está falando que ele tem nojo daquela igreja. Deus tem nojo de quem corre da dificuldade, irmão. É forte a palavra, né? Mas é verdadeiro. Porque no versículo 20 o Senhor Jesus já entendeu o coração daquele homem. E ele tem uma resposta. Jesus respondeu, e Deus, meu irmão, sempre tem uma resposta aos nossos anseios. Agora, muitas vezes não virá como nós pensamos que virá. Ele fala, as raposas têm tocas onde morar, e as aves têm ninho, mas o Filho do Homem não tem sequer um lugar para recobrar a cabeça. O que Jesus está falando, meu irmão? Na mesma hora que eu estou aqui, eu estou ali. Aonde Deus mandar, eu vou. Sabe, eu quero repetir isso. Aonde Deus mandar, eu vou. Sabe,
Tem problema o temporal e não tem problema o vendaval, porque aonde Deus mandar, eu vou. É o que Jesus está falando. E se alguém quiser segui-lo, se alguém quiser andar nos mesmos passos que o Mestre, deverá ter a mesma atitude que o Mestre teve. A resposta sempre não vai nos tirar, meu irmão, de onde é a nossa zona de conforto. Sabe por quê? Jesus sabe que a zona de conforto é onde mora o perigo. Eu gosto quando tem um paralelo bastante bacana no livro de Jonas, o Fujão, o profeta João, o profeta Fujão. O profeta João não, João foi obediente, todos os dois Joãos, João Batista e João o apóstolo, foram exemplares homens de Deus, e eu tenho bastante apreço pela história deles. Eu gosto muito, principalmente eu tenho mais apreço pela de João Batista, por causa do raça de víboras, eu gosto muito. Mas eu não estou pregando sobre isso aqui hoje, não, irmãos. É só uma... à medida que a gente vai conhecendo os personagens da Bíblia, nós vamos nos simpatizando com elas, nós vamos criando admiração, porque nós percebemos o que eles viveram. Jesus vai ministrando ao nosso coração, mas Jonas viveu algo que talvez não seja muito exemplar. Deus deu uma ordem para ele pregar a Nínive, e ele se recusou, ele teve que pagar o preço, porque mesmo que nós tenhamos um preço para pagar Jesus, no versículo 3 falou que ele mesmo comprou a passagem para a sua embarcação. E aí vai, no desenrolar da história, uma tempestade que o próprio Deus assoprou. A grande questão é que Jonas estava dormindo no fundo do porão, e os marinheiros e o capitão do barco ficaram muito assustados. Agora precisamos entender e compreender por quê, irmão. Porque os marinheiros e o capitão do barco estavam acostumados a enfrentar o mar em fúria. Eles estavam acostumados com as adversidades daquilo que era o nicho de trabalho deles. Eles tinham enfrentado, mas eles ficaram tão assustados que olha o que aconteceu em Jonas capítulo 1, versículo 6. O capitão do navio desceu para falar com ele. "O que há com você?", gritou. "Como é que fica dormindo numa hora dessas? Levante-se e fale com o seu Deus para ver se ele tem piedade de nós e não nos deixe morrer." Porque, irmão, todas as habilidades humanas fracassaram naquele momento. O capitão já não conseguia ser capitão e os marinheiros não conseguiam mais ser marinheiros. Então eles foram despertar alguém que estava dormindo, porque estava ali na zona de conforto, mas estava em perigo, porque se o capitão e os marinheiros estavam com medo, imagina o risco que aquele homem corria. A zona de conforto, meu irmão, ela é sempre onde mora o perigo. Seguir Jesus sempre vai ser a melhor opção, por mais que tenha obstáculos, por mais que o espaço seja limitado, por mais que a imensidão do mar seja grande, mas o lugar onde ele coloca nós dentro da embarcação seja pequena. Olha, a palavra continua falando, meu irmão, o seguinte, fala assim: outro discípulo disse: "Senhor, deixe-me primeiro que sepulte o meu pai." Irmão, e aqui a palavra que nós vamos apegar, logicamente, é primeiro. Eu creio que é a palavra-chave, eu creio que já impacta muito os nossos corações. Vamos ler novamente para ver o que esse homem está falando, e pelo que parece, ele também era um mestre da lei, também estava acostumado à honraria, acostumado ao conforto. E olha o que ele fala: outro discípulo disse: "Senhor, deixe-me primeiro sepultar o meu pai." E aqui nós vamos fazer o jogo. Aonde está o erro? Irmão, primeiro, sempre é a vontade de Deus. Não tem negociação com relação a isso. Não tem. Irmão, você não é obrigado a seguir. Minha irmã, você também não é obrigado. Mas aqui vai o testemunho de um. E eu creio que o testemunho do fiel, ele é as chaves que abre a porta de corações endurecidos, pensando que é pesado. Não. O chamado às vezes pesa, mas muito mais pesado é a vida que tem lá fora, irmão. Eu tive dos dois lados, eu vim de lá. Eu vim, sabe, do porão onde eu estava dormindo, como Jonas, no sono da indolência. Eu vim de lá. Eu não quero voltar mais para lá. Eu já sei o que acontece quando está lá. Agora eu quero saber o que acontece aqui.
Então, assim, valorize o testemunho do fiel, irmão, vale a pena seguir Jesus em todos os aspectos, vale a pena entregar a vida inteiramente ao Mestre, vale a pena servir o Mestre com toda a devoção, entregar todo o coração. Eu sei que isso é um processo, irmão, e comigo foi assim. Não é algo paulatino, não é algo abrupto, algo que venha de uma vez. Alguns até conseguem, mas passaram por um processo dolorosíssimo. A história de todo chamado, meu irmão, atrás, nos bastidores, carrega muita dor, carrega um processo a qual nós entendemos que somente o Jesus salva. Então eu falo para você, meu irmão, sabe, primeiro a vontade de Deus. Irmão, eu não abro mão da vontade de Deus da minha vida pela vontade do meu pai, nem da minha mãe, de ninguém. Esquece. Esquece mesmo, porque eu já aprendi a lição. Sabe, em Lucas 12:31, e aqui que está o erro. Buscai primeiro o reino de Deus, e as demais coisas lhe serão acrescentadas. Agora, tem gente querendo levar a família para dentro do barco, que cabe só ela. Tem gente querendo levar os pais para dentro do barco. E isso aqui pode parecer até desrespeitoso, como eu creio que soou para aquele homem. Por quê, irmão? Porque em um dos mandamentos do Senhor que está em Êxodo, se eu não me engano, meu irmão, Êxodo capítulo 20, do versículo 12, fala: honra o teu pai e a tua mãe, e os seus dias serão acrescentados. Serão acrescentados mais dias seus na terra. E não tem nada errado, tem de honrar. A grande questão é que esse sepultar o meu pai e minha mãe implicava justamente em ele acompanhar a vida do pai dele, da mãe dele, até o final da vida. Só depois que o pai e a mãe morressem que ele seguiria. Agora, se aquele homem tivesse um propósito, o que você acha que ia acontecer com o pai e a mãe dele? O que você acha, meu irmão? Seja sincero. Quem é o dono da vida? Imagina se Deus tem um propósito. Então, às vezes, nós colocamos a vida de pessoas em risco, como Jonas, por exemplo, irmão, que estava dormindo e os marinheiros estavam pagando o preço da desobediência dele. O vento não atingiu só Jonas, o vento atingiu a embarcação. Então, nós precisamos entender. Eu creio que Deus está falando com corações aqui, com Jonas que tem fugido, com Jonas que não quer pagar o preço, com Jonas que tem dormido enquanto é para estar acordado, com Jonas que está esperando passar mais um tempinho, tá, para ver o que vai acontecer. É muito perigoso, irmão, isso aí. É muito perigoso, eu preciso te falar. Sabe, a gente precisa entender uma coisa, irmão. O compromisso com Deus tem que ser total. Total. O propósito é dele. Você percebe que ele tirou Pedro do meio da família e todos os outros, irmão, e colocou com um bando de maluco ali para viver as maiores... Irmão, fala, quem de vocês aí? Irmão, eu queria estar naquela embarcação, vendo o mestre falando para a tempestade. Cala, imagina que loucura, irmão, cair no raio, de repente, silêncio. Silêncio, cala-te. Efatá, rabandaraia. E de repente a bonança assim na frente, que poder. Ricabadarabandaçoia. Quem não queria? Meu Deus, como eu queria. A minha alma incendeia por essas coisas. Minha alma fica incendiada de vontade, de loucura, de pensar. Meu Deus, eu sei que a aflição ia ser grande, mas eu não estou nem aí. É o mestre que está lá, irmão. É o mestre. É ele que está chamando corações aqui hoje. Ele está pregando para corações endurecidos, que estão com medo de andar com o dono de tudo e de todos. Está com medo, está querendo a zona de conforto, está querendo colocar outras coisas em primeiro lugar. E o que Jesus responde? Jesus tem sempre um responde: siga-me agora. Por quê, meu irmão? A hora é essa. A hora é essa, meu irmão, de transformar o sonho em vida. Já regou demais com choro, mas agora é necessário partiu missão, porque com o mestre eu tenho a plena convicção de que a missão será concluída. Irmão, a hora é essa. Minha irmã, a hora é essa. Eu sei que Deus está despertando corações aqui a se levantar. Já passou muito tempo prostrado, está na hora. Olha, Hebreus 10:35, haja o que houver, não deixem desfalecer a sua confiança no Senhor. Lembre-se que vocês serão ricamente recompensados. Vocês precisam continuar fazendo com toda a paciência a vontade de Deus.
se quiserem receber tudo quanto eles lhes prometeu. Então, irmão, por quê? Porque, e eu falei que isso parecia desonra para aquele homem, e parece muitas vezes quando nós pensamos isso, irmão. Mas olha o que ele fala assim, ó, deixe que os seus mortos sepultem os seus próprios mortos. Por quê, meu irmão? Às vezes vai parecer contraditório, mas a gente nunca pode usar a palavra de Deus contra ele mesmo. Porque eles poderiam estar pensando nesse versículo que está em Êxodo capítulo 20, versículo 12, mas olha o que está em Êxodo um pouquinho antes, e é antes, e é isso que fala justamente porque Deus vem antes de todas as coisas. Êxodo capítulo 20, versículo 1 a 3, disse assim, ó, Deus disse tudo o que se segue, eu sou o Senhor, seu Deus, eu tirei você do Egito, onde você foi um povo escravo, não creia nem adora outros deuses além de mim. Se ele mandou, irmão, se ele está mandando enfrentar, sabe, se ele está mandando separar, é temporário, não é para te provocar dor, não, é porque você precisa, é porque nós precisamos passar por o processo para sermos aperfeiçoados, precisamos pagar o preço. Eu sei que dói, mas vai doer um pouco agora, para não doer mais. Eu sei que algumas separações, algumas coisas são muito ruins, mas eu te falo uma coisa, irmão, eu olho para a história da minha vida, eu falo isso com o maior temor no coração, me passa um filme, né, na mente, eu olho para tudo que ele fez em mim, eu olho, sabe, eu consigo me ver como uma obra maravilhosa da mão dele, e tudo que ele me deu, sabe, e eu consigo perceber e entender que por mais que algumas promessas ainda não tenham se cumprido, irmão, não tenham se cumprido no tempo que eu vivo hoje, porque elas já se cumpriram ali na frente, já são realidades. Então, por causa de tudo que eu passei, e é um testemunho pessoal, irmão, isso aqui que eu estou falando para vocês, tenho plena convicção de que se cumprirá. Não importa o que eu passar, não importa o que os outros falarem para mim aí, não importa. Por quê? Porque não creia nem adore outros deuses. Eu sou o Senhor. Eu sou o Senhor. Ele está falando para alguém aqui hoje. Eu sou o Senhor. Raiandaraia. É melhor passar do outro lado com ele no barco do que pagar o preço de uma embarcação em que ele não estará e que ele pode soprar. Essa mensagem é bem direta para alguém aqui. Agora saiba, irmão, que para todo sacrifício, para toda renúncia, há algo 100 vezes maior, e o Cordeiro tem a recompensa para o teu sacrifício. Que Deus abençoe os irmãos, que os irmãos possam ficar com essa breve mensagem. A paz do Mestre esteja com todos. Até uma próxima. Tchau, tchau.